Olá! Seja bem-vindo a mais uma programação Zoe Online. Estamos aqui iniciando mais um Alimente o Seu Espírito. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Nós vamos iniciar, então, o nosso pensamento de hoje com um cântico, com um momento de adoração mesmo, né, Duda? E aí a gente já começa a conversar. Vamos cantar? Quero te convidar, se você conhecer essa música, que você possa estar cantando ela também, que você possa estar mergulhando nessa presença e lembrar que o nosso Deus, Ele em todo tempo, Ele é bom. E quem subirá? Quem subirá ao monte te encontrar? Sim, eu vou. Sim, eu vou. Quem subirá? Quem subirá ao monte te encontrar? Sim, eu vou. Sim, eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. Sim, se me chamar eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. E quem subirá? E quem subirá ao monte te encontrar? Sim, eu vou. Sim, eu vou. É quem subirá ao monte te encontrar. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. Pode me esperar. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. E como não amar? E como não amar aquele que me amou? E como não amar aquele que me amou? E como não amar aquele que me amou primeiro? Como não amar? E como não amar aquele que me amou? E como não amar aquele que me amou? E como não amar aquele que me amou primeiro? Me ensina a te amar mais. Me ensina a te amar mais, Senhor. Purifica o meu amor. Me ensina a
te amar mais, me ensina a te amar mais, Senhor. Purifica o meu amor. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou. Pode me esperar que eu vou correndo te encontrar. Aleluia, Senhor, nos ensina a te amar mais. Nós queremos te amar mais, Senhor. Nós queremos te amar além, Senhor, do que nós podemos imaginar, além do que jamais nós desejamos. Nós pedimos, Senhor, que nós possamos nos entregar mais, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida, entregar o nosso trabalho, Senhor. Querido Deus, nos chacoalha, chama a nossa atenção, porque nós queremos ouvir todas as coisas que o Senhor tem para nós. Nós não queremos perder nada, Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito esse convite. O Senhor tem chamado aquele que está ouvindo, aquele que está na sua casa. O Senhor tem chamado aquele que está sozinho. O Senhor tem chamado famílias. O Senhor tem chamado irmãos para estarem orando e buscando junto. E nós clamamos, Deus, desperta em nós esse desejo por Ti, por mais de Ti, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Eu queria, assim, compartilhar com vocês algo que eu vivi esses dias. Duda, eu não comentei com você ainda, eu acho, talvez alguma coisa, mas o Senhor fala comigo, assim, às vezes de umas maneiras, assim, meio diferentes. Não sei se é com todo mundo, se é com mais alguém, mas às vezes Ele fala assim para mim, Ele me dá uma palavra, eu sento, eu escrevo aquilo numa rapidez e consigo organizar. E tem dias que, assim, ele libera um pouco, e daí me deixa pensando naquilo, daí Ele libera mais um pouco. E às vezes simplesmente Ele me dá uma palavra mesmo, sabe? Não é uma palavra, uma pregação, é uma palavra. Às vezes Ele me dá duas. e assim, eu vou percebendo que Ele vai trazendo fecha. E eu fico muito feliz quando eu sinto assim, pronto, é isso. Chegamos a um resultado. Chegamos lá. E isso vai acontecendo em alguns momentos na minha vida. E teve algumas noites atrás que eu acordei falando uma palavra. Eu estava tentando falar uma palavra. E a palavra era alian. E eu acordei, mas eu não amanheci falando isso. Era madrugada. Eu anotei, era 3h43 da manhã. Eita. E aí eu comecei com aquele alian. Sabe quando aliança, quando você lembra da palavra? Mas eu não falei aliança. Ao invés de eu completar a palavra aliança, da minha boca saiu criança. Criança. Tipo, né? Não parecia que ia sair. Foi o Espírito, né? Foi o Espírito. E quando eu consegui completar a palavra, falar criança, eu acordei. Aliás, eu levantei, porque eu demoro um pouco para acordar. Uhum. Mas eu levantei, falei, Deus está me chamando para orar pelas crianças. Levantei, fui no quarto das crianças, estavam lá enrolados nos cobertores, orei por eles. Eu gosto de ver eles dormindo, gosto muito quando eles dormem. Aquele silêncio gostoso. São fofinhos, né? Gosto quando eles estão acordados, mas quando eles dormem, eles ficam tão bonitinhos, Carinha né? de anjo. Aí fui lá, orei pelas crianças, abençoei as crianças. Aí orei pelo meu esposo. Orei pelo cachorro. Eu saí orando por tudo. E fui para a sala e eu senti que ainda não tínhamos chegado naquilo que Deus queria falar comigo. Uhum. E aí eu estava com muito sono, Duda. Eu tenho dificuldade.
Quem mais? É. Eu tenho muita dificuldade com a madrugada. Eu já orei muito na madrugada, quero dizer para vocês. Mas já dormi muito na madrugada. Já dormi ajoelhada, sabe? Confessa o pecado, irmão. Temos histórias. Quem nunca? Você que já passou por isso, por uma experiência assim, estava lá. E eu levantei, porque ele me chamou e eu fui para a sala, me ajoelhei quando vi. Acordei 2 horas depois. Comenta aí, depois Dormiu a gente quer orando, ler. acordou orando. Coloca nos comentários. Agora, esse dormir orando é uma armadilha, tem que levantar. Não. Mas, às vezes, mesmo levantando... Então, aí eu fui, eu estava sonolenta. Cheguei na sala, depois de orar com todo mundo. Cheguei na sala e procurei uma Bíblia. Eu vou ler a palavra. Eu estou com sono, mas eu vou ler. Aí, a única Bíblia que tinha ali na sala, porque aí a gente tem um monte de Bíblia, a Bíblia é distribuída em tudo que é lugar, né? Tem Bíblia na sala, tem Bíblia lá na edícula, tem Bíblia no escritório, e assim tem distribuído por tudo, para onde a gente estiver, ter esse acesso. E eu cheguei aqui e descobri que a anotação que eu fiz foi na outra Bíblia, mas tudo bem. Aí, Duda, eu estava lá, sonolenta, peguei a palavra... E abri em 1 Samuel. E era a Bíblia da criança, era isso que eu queria dizer. Era uma Bíblia, ela era uma Bíblia completa, Bíblia na linguagem de hoje, mas era aliás, era a linguagem de hoje, mas era uma Bíblia com comentários para pré-adolescentes. Legal. E aí, quando eu abri a Bíblia, a primeira frase que eu li foi essa, no comentário: Deus está querendo chamar a sua atenção. Pá, daí eu acordei, né? Chamou bem chamado. Eu acordei e falei: Senhor, realmente o Senhor quer falar comigo? Então fala, que agora passou o sono, porque eu achei tão lindo, assim, que foi uma mensagem direta, né? Olha, Deus está querendo chamar a sua atenção. Eu falei: Senhor, a minha atenção é sua, pode falar. E aí eu comecei a ler. E, assim, comecei a ler algo que é muito conhecido, pelo menos por mim. Desde criança a gente ouve o exemplo de Samuel. Aí eu percebi que Deus queria me falar sobre essa criança em especial, que era Samuel. Então, eu comecei a ler ali quando Samuel recebeu um chamado audível do Senhor. Achei isso muito legal. Então, fui discorrendo ali sobre esse texto, lendo comentário, pensando. E você que quiser ler essa história de Samuel, está lá em 1 Samuel, a partir do 1 mesmo, que fala sobre Samuel ser o fruto de um sonho, mas mais do que um sonho, ser o resultado da oração, da fé e da bênção do Senhor sobre a vida de Eucana e Ana. Então, assim, isso é muito importante. Claro, vai falar sobre família, vai discorrer sobre isso, chama o pastor Nani, pastora Silvana, acompanha aí as quartas-feiras. Sim. Acompanha a programação aí com esses pastores que falam sobre assuntos relacionados à família. Mas, queridos, eu estava pensando, olha, nós passamos pelo caminho do deserto, nós passamos, e quando o povo de Israel passou, ele não passou sozinho, ele passou com toda a sua família. Então, eu percebi isso, Duda, que nós passamos pelo caminho do deserto, inclusive com as nossas crianças, inclusive com os nossos filhos. O caminho que nós percorremos, como pais, principalmente, nós levamos nossos filhos juntos. Aquilo que eu estou passando, a experiência que eu estou vivendo, eu levo os meus filhos juntos. E com isso, eu aprendo também. Sendo criança, eu aprendo com a experiência que eu tive, mas eu aprendo também sendo mãe. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Ficou meio confuso, né? Mas é que hoje, como mãe, eu me lembro de coisas, de caminhos que os meus pais passaram. E eu estava junto. Caminhos áridos, terras difíceis. Me lembro de um tempo que a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande, mas muito grande mesmo. E assim, provamos da fidelidade, sabe? Nossa fé foi provada, foi aprovada, graças a Deus. Mas assim, era orar e esperar. Eu imagino assim, falei isso várias vezes, imagino o coração de uma mãe que está dando o horário dos filhos voltarem da aula e não ter
almoço para dar para os seus filhos. Mas também imagina o coração dessa mesma mãe quando uma pessoa desconhecida, numa cidade que a gente não conhecia ninguém, batem na porta com feijão cozido, com frango pronto, sabe? Então, assim, é muito lindo, porque eu via a minha mãe ali, alimentando a fé dela, sendo provada, passando pela dificuldade. A gente estava junto. Me lembro de uma vez que uma gatinha minha comeu um rato envenenado. Eu tinha 11 anos. E eu achava que se ela tomasse leite, ela ia sarar na minha cabecinha. E a gente não tinha dinheiro para comprar um litro de leite. A gente morava assim na frente do mercado. E eu lembro que foi a única vez que eu sentia falta do dinheiro. Que eu senti, porque eu achava que eu ia salvar a minha gatinha. Mas eu não senti falta em mais nada. Então, assim, a gente continuava orando dentro de casa, continuava tendo culto familiar, continuava compartilhando. E isso foi uma prática da nossa família. Então, assim, é muito gostoso saber, como nós ouvimos por esses dias, que você está passando pelo deserto, mas você pode desfrutar e ter uma vida que não é só quando chegar lá que você vai ter abundância. Você tem abundância, seja de revelação, você tem abundância, seja... gente, quer milagre maior que esse? Nós morávamos numa cidade que a gente conhecia só nossos parentes, que era uma família pequena. E aí, as pessoas batiam na nossa casa oferecendo comida. Sim, isso é demais, então, né? É milagre. Muito, o maná. Caía ali. Caía. E acontecia assim. A gente não conseguia juntar, porque não tinha como juntar. Deus ia dando aquela provisão, sabe? Uma coisa muito linda. Então, assim, eu estava aqui me lembrando, e quando eu peguei essa passagem de Samuel, embora eu tivesse com muito sono, eu acordei naquele momento, porque dentro de mim eu entendi mesmo que Deus queria me falar. Como nós temos sido, que tipo de referência nós temos sido para os pequeninos, para aqueles que têm olhado para nós, para aqueles que junto conosco muitas vezes estão no deserto. Que tipo de referência nós temos sido? E eu queria, assim, Duda, que fosse um pouquinho mais abrangente. Criança, nossos filhos, mas criança aquele que é novo na fé. Sim. Como Paulo dizia, vocês são meninos, né? É bebezinho, está no leitinho. Como nós, durante essa pandemia, temos sido referencial para as pessoas. Como tem sido? Então, eu comecei a ler o livro de Samuel. E já sabendo que Samuel foi, então, resultado de fé, de oração, de um milagre, eu comecei a ler os outros capítulos e eu percebi, assim, que Samuel tinha um coração muito obediente ao Senhor. Essa resposta da experiência dele, quando o Senhor o chama, Samuel, Samuel, ele corre para o sacerdote Eli, ele corre para o líder que ele tinha, né, para o mentor dele, e ele se dispõe, e era madrugada, e ele diz, Senhor, estou aqui. E aí Eli estava lá sonolento, falou, volta, eu não chamei você, e aquela história que se repete, e até que Eli dá uma acordada e fala, é o Senhor, eu já entendi o que está acontecendo. E isso aconteceu, Duda, numa época em que a voz do Senhor era muito restrita. Não era como hoje, que nós temos essa liberdade, e se a gente quiser, e se a gente... Hoje nós temos muito mais acesso do que eles tinham, né? Não tem véu, não tem... Tá tudo liberado, e ele vem, e a gente vai, né? É assim. Então, era muito restrita, e as visões também eram raras, a palavra diz. Então, quando ele entende, ele fala, Samuel, agora você vai responder assim, mas você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Achei isso tão lindo. Demais. Porque quando ele chegava para aquele profeta, né, aliás, para aquele sacerdote, ele chegava e ele dizia, estou aqui, era como se um soldado estivesse batendo continência para o seu superior. Então, ele estava ali, você não vê assim um soldado chegar para o seu superior, já vou. Você não vê isso em lugar nenhum.
Você não vê assim, é só um pouquinho. Né? Ou, pera aí, né? Não vê. Você vê aquela prontidão, aquela rapidez em responder ao chamado. Isso. E Eli falou, Samuel, você tem que ser pronto. Você tem que responder, eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E a mesma disposição que Samuel tinha para responder Eli, ele teve para responder ao Senhor. E aí eu estava meditando, Duda, sobre essa disposição em responder ao Senhor. O Senhor nos chama todo dia. O Senhor nos chama sempre, às vezes da madrugada. E eu tenho que ter essa disposição. Sabe que uma coisa que eu aprendi já faz muitos anos? Quando o Senhor me chama de madrugada, eu não tento responder do jeito que eu estou. Eu não tento. Eu tenho que fazer alguma coisa física para responder ao chamado dele. Às vezes, é só tirar uma perna para fora, assim, sabe? Eu ainda estou com o corpo, ainda estou ali, dormindo. Mas eu tiro uma perna, eu já mudei o ambiente de uma parte do meu ser, sabe? Uma parte de você já está respondendo. No inverno, por exemplo, eu já estou em contato com o frio. Aí, já estou começando, aí eu saio, daí fica fácil. Entendeu? Mas eu tô me movendo, a questão é essa. Eu preciso me mover em direção a esse chamado. E Samuel fez isso. E aí, Duda, eu fui lendo, e eu fui lendo de uma maneira assim, como eu nunca tinha lido antes. Porque eu tomei também esse propósito, Senhor, eu quero ler toda vez como se fosse a primeira vez. Para o Senhor falar diferente comigo. E aí, eu vejo que a primeira profecia, a primeira palavra que o Senhor libera para Samuel, ainda moça ali, jovenzinho, foi uma palavra muito dura. Foi uma palavra difícil, porque era a respeito do sacerdote Eli e dos filhos dele. Mais uma vez falando sobre os filhos, mais uma vez falando sobre referência, sobre casa. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas por que os filhos de Eli eram assim? Finéias e Hofni, o Hofni, não sei como pronuncia esses nomes, mas por que ele era assim? Por quê? Eu fiquei me questionando. E daí eu fiquei pensando, será que Eli não repreendia seus filhos? Mas Duda, ele repreendia. Eu fico pensando, Senhor, eu fiquei ali conversando, mas está lá, que ele repreendia. Só que a repreensão, a Bíblia diz que era muito branda. Era muito branda. E aí eu comecei a pensar, poxa, olha esse cenário. Samuel foi consagrado a Deus por sua mãe. Ele prometeu, ele falou, se o Senhor me der isso que eu mais quero na minha vida, eu vou devolver para o Senhor. Geralmente a oração é assim, Senhor, me dá, porque eu quero muito isso. Me dá. Amém. Em nome de Jesus, né, que a gente não esquece. Amém. Mas Ana falou, Senhor, eu quero muito, o Senhor está vendo. Eu estou sendo envergonhada. Ela sentia aquela dor e ela chorava e ela clamava. E ela dizia assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor. Eu acho isso tão tremendo. É tão lindo isso. Porque, mais uma vez, coloca Deus no centro. Coloca Deus na prioridade. É uma história que centraliza o Senhor. Então, a palavra diz que ela desmamou, que era bastante tempo, se você for estudar. Acho que Samuel foi ali depois dos 8 anos, mais ou menos. Isso era uma coisa que eu não sabia. Ela desmama o menino, a Bíblia diz, e leva para lá. Mas ele foi assim perto dos 8. Não sei se ela desmamou, esperou um pouco e levou, ou se ele mamou até os 8 anos. A gente sabe que tem até pastor na igreja aí, ou pastora, que mamou perto dessa idade. Fica aí um suspense. Se você quiser saber quem é, pergunta aí, manda nos comentários. Já vamos lançar um quiz aí. Tem uma pastora que pode responder vocês. Não sou eu, hein? Mas então, querido, voltando aqui. Ela leva ele. Mas Samuel já vai com esse formato. De uma mãe que clamava, de um marido que amava, porque ele disse, eu não sou melhor do que 1000 filhos, né? Muitos filhos. Mas foi com essa referência, de uma mãe que clamava, de uma mãe que orava, de um marido que amava, de uma mãe que renunciava. Olha as referências que ele tem dentro de casa. Referência de rendição, referência de renúncia. E mais que isso, a mãe dele teve o capricho de trazer isso à lembrança dele todos os anos. Todos os anos a palavra diz que eles subiam
para adorar e ela levava uma túnica para o seu filho. Mas não é assim, coitadinho, não tenho o que vestir, eu vou levar uma roupinha. Era uma túnica, né, sacerdotal, era uma coisa, era de linho, era uma coisa bonita, pura. E eu imagino assim, porque eu estou montando um cenário, acompanhem comigo. Ele sai dessa casa com essas referências e vai para a casa do sumo sacerdote, que era juiz ali, naquele tempo, do povo de Israel, Eli. E uma casa totalmente disfuncional. Gente, eu não sei, eu procurei ver se tinha alguma menção à mãe desses meninos e eu não achei. Uma coisa que me chamou a atenção. É verdade. A mãe desses meninos. Cadê essa mãe? É. Mas a questão é, o sacerdote da casa também era o mesmo sacerdote. E ele era um bom homem, pelo que a gente lê, pelo que a gente percebe. Mas talvez ele tinha, assim, demasia em agradar os filhos. Eu não sei exatamente qual foi o erro de Eli. Mas o que eu sei é que a primeira palavra dada a Samuel, ele nem queria falar. Mas ele falou. Ele foi obediente, ele foi lá e ele entregou. Ele insistiu e ele entregou. E aí, Duda, se a gente for lendo esse livro aqui, a gente percebe que, eu aprendi assim, a gente não pode comparar criança com outra criança. Isso é verdade. Mas é inevitável você comparar Samuel com os filhos de Eli. E a Bíblia até coloca de uma maneira que você acaba comparando, sabia? Começa a falar lá, fala dos crimes de Eli, tá? Fala sobre os pecados, aí fala um pouco sobre os filhos de Eli, daí fala sobre Samuel, entendeu? Fala ali, olha, e eles faziam muita coisa errada. Deus já tinha falado, olha, o sacrifício, vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar uma carne, vocês vão sacrificar, vocês vão levar lá, vão queimar, a gordura vai escorrer, a fumaça vai subir, fiquei cheirando aquele churrasco, né? Um cheirinho Nossa, bom. verdade. Essa parte é do Senhor. O sacerdote pode pegar depois que a gordura escorrer. Você está entendendo? Aí, os filhos de Eli iam lá, antes daquela gordura ser queimada, e metiam o garfo lá, metiam a mão na panela. Estava errado. Então, eu percebo assim, que eles começaram a tratar aquilo que era santo como algo profano. E aí, Duda, foi a segunda... Na verdade, foi a primeira palavra que Deus me deu, mas que foi aqui que eu entendi que ela encaixava. Sim. Que eu acordei uma manhã, essa foi uma manhã mesmo, eu acordei com essas palavras, adoração profana. Adoração profana, acho que eu já falei aqui num outro programa. E era o que eles faziam, porque eles também eram sacerdotes da casa. Só que o que eles cometiam, os pecados que eles cometiam eram muito grandes. Sabe o que quer dizer? Olha, eles eram conhecidos da igreja. Eles eram filhos de pastores. Provavelmente já estavam até fazendo alguns cultos. E a Bíblia diz que eles se prostituíam. Que eles dormiam com as meninas que serviam à porta da igreja, com as diaconisas. Eu comecei a olhar para esse cenário e eu comecei a ficar... Sabe que quando você não sabe mais que hora que é? Porque eu comecei a ficar tão triste no meu coração. Uma coisa que já aconteceu há muitos anos. Mas coisas que a igreja corre o risco de correr, de passar. Porque nós não podemos nos acostumar com as coisas do Senhor. É verdade. Nós não podemos. A mesma reverência que Samuel viu nos seus pais, a mesma reverência com a qual ele foi pedido ao Senhor, a mesma reverência, a mesma prontidão com a qual ele disse, eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Ele mantinha no coração dele. E eu fico imaginando, se ele não olhava, Duda, para aquelas coisas, porque ele vivia no mesmo ambiente, né? Ele vivia ali. Ele não vivia mais com os seus pais, Samuel. Então, eu fico imaginando que ele está crescendo e que ele está ali, ele está buscando o Senhor. E ele está... Aqui fala que ele está
ele consagrava, e ele fazia também os cultos ao Senhor. E eu fico imaginando assim que ele olha para aquela situação dos filhos de Eli, mas ele olha para a sua túnica, e ele se lembra para quem ele vivia. Ele se lembra por que ele veio à existência. Ele se lembra que o referencial dele eram seus pais. Ele tinha aprendido aquilo. Ele se lembra que a santidade, que aquela pureza deveria se manter no coração dele. Então, Samuel tinha esse coração, um coração reverente, um coração obediente, até quando foi difícil, quando ele teve que dizer, Eli, né? É assim, Deus está dizendo que vai acabar com a tua raça. Deus está dizendo que vai acabar com vocês, porque Ele não suporta mais isso. Essa profanação daquilo que é santo. Ele não pode mais. E aí, eu fico pensando, Senhor, nós temos que buscar, nós temos que ter um coração como Samuel. Samuel foi muito usado por Deus. A palavra diz que nenhuma das palavras que Deus deu a Samuel e que ele proferiu ao povo, nenhuma delas deixou de se cumprir. Você tem noção? Que coisa mais linda, poderosa. E a profecia falava que os filhos de Eli morreriam no mesmo dia, e essa profecia se cumpriu. E eu fico pensando, não era o que Deus desejava no coração dele, não era o projeto inicial. Não. Era uma família sacerdotal. Sim. O projeto era que eles fossem tão bons quanto foi Samuel, ou até iguais, ou até melhores. Sabe, eu penso isso em respeito a nós, em relação a nós. Deus deseja que a gente tenha esse coração humilde. Eu percebo que Samuel era humilde. Ele poderia dizer, eu não vou trabalhar dessa forma, porque teus filhos também não trabalham. Coisa que hoje as crianças são capazes de falar, né? Mas eu vejo que ele entendia que o que ele fazia era para Deus. Então, o sucesso nessa criação de Samuel, em primeiro lugar, foi essa renúncia, foi a mãe dele abrir mão mesmo, né, para que o Senhor pudesse usá-lo. E ele foi um profeta muito abençoado, no meio de um povo difícil. E no momento em que ele foi levantado então como um profeta para aquela nação. Eles pediram um rei. Povo difícil, hein? Povo difícil. E às vezes nós também temos dificuldades. E eu quero, assim, clamar a Deus mesmo, Duda, para que Deus quebre isso dentro do nosso coração. Amém. Porque às vezes a gente tem que brigar mesmo, que o nosso desejo é fazer do jeito que a gente acha que é certo. Do jeito que a gente entendeu que tem que ser. Mas nós temos que buscar sempre, sempre, sempre a orientação do Senhor. E a palavra diz que a exortação de Eli era uma exortação branda. Então, ele quis, mas ele não fez como deveria. Sabe? Ele deveria ter sido mais firme. Ele deveria ter dito, olha, isso aqui não dá para ser assim. Deveria talvez ter afastado os filhos dele, colocado em disciplina, como a gente fala na igreja, né? E ele, em outras palavras, ele não dominou a sua casa. Ele não dominou. Como estão as nossas casas? Nós estamos passando pelo deserto. Nós estamos passando por tempos em que mães, donas de casa, profissionais de todas as áreas se transformaram em professoras. Então, eu penso em mim, assim, eu estou dentro de casa e agora eu não tenho só o meu trabalho no escritório, eu tenho o meu trabalho como dona da casa, como esposa, e agora eu sou professora dos meus filhos. Não só espiritualmente, eu sou professora de português, de inglês, de geografia, de história, de ciências. É coisa, né? E assim, eu tenho mais que nunca, Duda, tenho orado, tenho abençoado as professoras. Você que é professora que está ouvindo, já orei por você. Receba do Senhor, porque você é uma bênção. Não sei como você consegue. Amém. Você que é professor, mas eu louvo a Deus, porque eu entendo também que às vezes a gente precisa passar por esse lugar. Verdade. Como que eu ia entender a vida de uma professora? E eu comecei a meditar muito sobre isso.
As professoras estão lá ensinando outras crianças, nossos filhos, mas elas chegam em casa, elas têm os filhos delas, elas têm a casa delas. E como que tem sido isso? Então, o Senhor quer nos despertar para ser voz do Senhor nessa geração, para ser exemplo, para ser referência. Assim como o Senhor chamou a minha atenção, Ele chamou a minha atenção no meio da madrugada para dizer, ore pelas crianças. Eu quero mais crianças, eu desejo uma geração como foi Samuel, uma geração obediente. E nós temos visto muito mais nessa geração, pessoas como os filhos de Eli, pais como Eli. Não, olha, eu vou deixar meu filho, eu cheguei a ouvir um absurdo uma vez, que eu vou deixar meu filho crescer para decidir o que ele quer ser. Se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher. Misericórdia. Isso é profanar o que é santo, o que é sagrado. É sagrado, Deus te fez puro. Deus te fez assim, perfeito. Homem ou mulher. Ele te fez assim, homem e mulher. E agora Ele tem nos chamado, Ele tem falado, olha, eu preciso que você vá. Eu preciso que você dê essa palavra. E diferente do Antigo Testamento, Duda, nós vivemos um tempo extremamente melhor. Porque nós vivemos um tempo que fala e que, não só que fala, mas nós vivemos num tempo que nós desfrutamos da graça. Nós vamos falar sobre isso. É verdade. No nosso próximo programa, nós vamos falar sobre isso. Então, existe muito mais misericórdia, não, é isso, né? A graça você, entenda assim que a misericórdia é você não receber o que você merece. Então, como nós merecemos, a geração está tão corrompida e existem tantas referências ruins que Deus me perdoe, mas se eu fosse Deus, acho que eu não ia ser. É porque o meu coração é assim ruim mesmo, né, Duda? Mas às vezes a gente pensa assim, como que Deus pode ser tão bom? Eu não entendo. E não é só olhando para as pessoas, é olhando para mim. Uhum. Eu olho para mim, amados, eu olho para mim. E eu penso, como que Deus pode me amar tanto? Como que Deus pode renunciar ao seu filho? E aí eu vejo a figura de Ana, ela renunciou, ela queria tanto. E aí Deus quer tanto você, Deus ama tanto você, que Ele disse, eu vou dar meu filho. Para que eu não tenha mais que matar ninguém, para que eu não tenha que exterminar ninguém, essa geração está perdida. Mas eu quero te usar como Samuel, com coração obediente, como profeta. Eu quero te usar com autoridade. Eu quero te levar até um povo que passou pelo deserto, que provou do Senhor, que foi liberto, mas que continua teimoso. Eu quero fazer isso com você. Eu quero orar com você, queridos. Mas antes nós vamos cantar mais uma canção, tudo. Porque existe um lugar onde nós podemos ser transformados. Existe um lugar no Senhor em que existe uma chance. É nele, existe uma oportunidade maravilhosa, tremenda, de sermos transformados e de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Descobri que pode ser tão diferente com você. Não se pode suspeitar dos seus caminhos. Sempre é tempo de viver uma nova história a escrever. Um Deus que não cansa de me surpreender. Tu és a razão do meu respirar. O som que eu busco é pra te fazer feliz. E a cada estação eu quero parar
a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Tu és a razão do nosso respirar, do nosso caminhar. Tu és o motivo, tu és o maior tesouro, tu és o nosso maior prazer. Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é pra te fazer sorrir. E a cada estação eu quero passar, descobrindo a beleza de contigo andar. Aleluia. Essa beleza de saber que Ele está junto. Só é bonito quando Ele está junto. Não importa o lugar. Muito mais Se Ele leve estiver também. lá, tudo se torna belo, tudo se torna agradável. E eu quero encerrar então, lendo mais dois versículos aqui, de uma devocional que nós fizemos essa semana, eu e o Psite, eu e meu esposo, que ela está lá em Salmo 147, do 11 ao 13, 3 versículos. Agrada-se o Senhor dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Achei isso tão lindo. Achei que Deus assim fechou mesmo. Olha, nós estamos dentro das nossas casas. Nós sempre estamos dentro das nossas casas. Não é só na pandemia. Final do dia, chegou um momento que você vai para dentro da sua casa. Mas esse reforçar as trancas traz uma segurança tão grande, porque está dizendo que é Deus, é o Senhor reforçando. Não é você que vai lá e coloca muitas travas, não é você que está reforçando a tua segurança, é o Senhor. Então, nós vamos clamar, vamos pedir, Senhor, reforça as trancas, que nenhuma influência ruim, Jesus dizia assim, olha, não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Samuel estava ali, vendo aquelas coisas, olhava para sua túnica, lembrava que era consagrado ao Senhor. Nós estamos no meio de uma geração tão difícil. Nós somos uma geração muitas vezes difícil, mas o Senhor nos chamou e Ele disse, olha, eu trago segurança para a sua casa. Ora, levanta nas madrugadas, abençoa a sua casa, abençoa tudo que entra lá, porque eu estou reforçando. Eu vou te proteger, eu vou guardar você e vou abençoar seus filhos dentro de você, dentro da sua casa, dentro de ti. Vamos orar, queridos. Senhor, como é bom saber que não caminhamos sozinhos. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem nos abençoado com tantas palavras de conforto, de alegria, mas principalmente com palavras que têm nos alimentado, Senhor, alimentado o nosso espírito, alimentado a nossa alma. Senhor, nós queremos te agradecer e queremos pedir, nos dá um coração obediente, reverente, um coração entregue a Ti, por mais difícil que seja. Pessoas que não se deixam levar pelas influências externas, mas que olham para a consagração, olham para o Senhor, olham para o sentido para o qual foram chamados. Senhor, nos dá esse coração, nos dá essa visão. Nós te pedimos, Senhor, nos abençoa, guarda-nos, guarda a nossa casa. Eu quero abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos acompanhando. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor abençoe.
seu lar em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém. Você que ainda não faz parte desse canal, que ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso. Aí você vai ter as notificações, você vai perceber se você é assim um pouco esquecido como eu. Você precisa de um lembrete. É ótimo esse Você sininho. precisa de um sininho. Coloca aí para você receber. Nós temos uma programação maravilhosa, uma programação muito grande, muito completa. Não só pelo conteúdo, mas por quem está aqui, que é o próprio Senhor. Não é, Duda? Glória a Deus, Tem sido né? muito bom. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Um abraço.